seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no episódio de hoje nós vamos abordar um tema sensível e pouco discutido: o impacto invisível que pais de crianças com TEA enfrentam no dia a dia. Criar e educar uma criança com transtorno do espectro autista envolve desafios emocionais, sociais e também logísticos que muitas vezes não são visíveis para o olhar externo. Pressão constante, preocupações com o desenvolvimento, falta de apoio e o esforço diário para conciliar vida pessoal, profissional e cuidados intensivos podem gerar esse estresse, ansiedade e também uma sobrecarga emocional. Para nos ajudar a compreender melhor essa realidade, recebemos hoje a Yannis, psicóloga especialista em TEA. Yannis, seja muito bem-vinda no Psicologia e Propósito. Muito obrigada pelo convite, agradeço a você, a toda a equipe. Estou muito feliz em participar. E você trabalha com as crianças atípicas mesmo? Sim, não era bem um caminho que eu escolhi inicialmente, né? Mas acredito que esse público me escolheu ao longo da minha trajetória, né? E começou a fazer muito sentido. E como é que foi essa escolha do público em relação a você? Qual era a sua primeira opção? Você entrou para psicologia e queria fazer o quê? Eu atendi há um tempo na faculdade mesmo adultos, né? Sempre tive um carinho, um apreço muito grande pela clínica. Só que aquela clínica convencional ali começou a me despertar outras necessidades, né? Necessidade essa que eu encontrei no espaço infantil, que não é uma clínica convencional, não é um setting convencional. Sim. Né? A gente improvisa muito, a gente está ali exposto a muitas possibilidades do que pode acontecer na sessão. E principalmente a necessidade dos pais, que me chamou muito a atenção. Então, hoje eu não só trabalho com atendimento infantil, como eu também trabalho com orientação familiar. E é difícil, porque nem todos os pais de crianças atípicas, eles vão buscar um acompanhamento, um tratamento para eles, né? Acaba que, o que eu falei aqui no início, já é uma tensão tão grande, uma sobrecarga tão grande, então tá tudo voltado ali para a criança, e acaba que os pais acabam se esquecendo também um pouco desse cuidado com eles, né? Acho que desde o baque do diagnóstico, né, como é algo que a maioria dos pais não estão familiarizados, apesar de notarem alguns sinais e sintomas atípicos, existe uma dificuldade, uma resistência, né, em admitir que o filho é atípico e precisa de necessidades especiais, né, cuidados especiais. E acredito que a partir disso, a partir desse sentimento, eles priorizam não somente a questão da terapia, né, do cuidado, mas como toda a dinâmica familiar da casa, até de outros filhos, em prol dessa criança girar atípica. em torno daquela criança. Exatamente. A gente teve aqui já, não sei se você conhece a cantora gospel Pamela Jardim. Sim. Né? E ela lançou há pouco uma música chamada Respirar. E a história dessa música, ela veio aqui no Psicologia e Propósito, ela conversou com o Anderson. A história dessa música, Deus deu essa música para ela no momento em que ela recebeu o diagnóstico do filho, que é autista, que tem um espectro autista. Né? E ela conta que ela perdeu o chão ali naquele momento que ela recebeu aquele diagnóstico. Então vem aquela música aquela letra falando que tudo que ela precisa é respirar, né? Aquela calmaria que ela precisava naquele momento do diagnóstico. Qual que é geralmente, né? A gente já sabe que não deve ser fácil, com certeza, mas a reação, assim, dos pais quando eles recebem esse diagnóstico do filho, assim, aquela primeira procura com você, quando chega com o diagnóstico na mão e fala, me ajuda, olha só o que aconteceu, olha meu filho e tudo mais. Vem aquela negação primeiro, como é que é? É um contraste muito grande, porque para quem busca ajuda, fica claro que há uma necessidade. Sim. Ao mesmo tempo que, quando a gente faz a entrevista, você nota uma resistência, na maioria dos casos, sobretudo da figura paterna. Né? A figura paterna exerce esse lugar de virilidade, então, normalmente, existe um sentimento de impotência, né? Sim. Uma culpa, né, por aquilo não ter dado certo. Né? Então, existe, sim, uma resistência, uma negação. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica também. Quando eu dou a devolutiva da avaliação com o laudo e a hipótese diagnóstica, normalmente a frase clássica que eu escuto, calma, que isso é muito novo para mim. Né? Acontece muito também na entrevista de devolutiva que eu tenho que repetir várias e várias vezes. E explicar aquilo dali, porque ainda não está sendo muito bem compreendido. A ficha está caindo naquele momento.
Imagino. Deve ser um baque realmente, né, para os pais. É o que você falou, muitas vezes já vem vendo alguns sinais, né? Mas escutar da boca do profissional, olha, realmente, o martelinho batendo, é isso, e agora vamos procurar um tratamento, até porque às vezes a gente tem algumas visões muito distorcidas, né? O autismo, ele é um espectro, então ele tem grau de suporte 1, 2, 3, muitas vezes a criança não aparentava muito ter, porque está no grau de suporte 1 e tudo mais, então assim, é um baque para os pais, mas ainda um pouco desconhecido, e acaba que tem que ter, então, uma psicoeducação para os pais naquele momento ali de receber o diagnóstico. Com certeza. Como você bem falou, espectro significa que nem todos vão se comportar da mesma forma, né? Não existe uma caricatura para o espectro autista, né? Sim. Às vezes uma criança faz determinadas coisas, outras não, e ainda assim tem um diagnóstico apontado para isso. E seria comum os pais de crianças com TEA sofrerem com ansiedade, com depressão ou com outros transtornos aí psicológicos? Com certeza. Hoje a gente tem maior evidência científica, depressão e ansiedade para cuidadores de TEA. Por quê? Né? Quando nós estamos vivenciando um ambiente extremamente estressor, é comum e saudável que o nosso cérebro produza um número significativo de cortisol. Visto que aquele ambiente estressor não passa, né? É constante. É como se o cérebro, poxa, não está funcionando esse cortisol, né? A gente vai parar de receptar. Esse cortisol, ele perde um pouco a eficácia. Sim. E, por consequência, ele tem uma produção menor. Né? Então, se a gente entende que o cortisol é um hormônio que regula o estresse, e ele está em menor quantidade, a gente está falando de pais mais propensos à ansiedade, né? A um sistema de alerta e vigilância constantemente acionado. E, por consequência, a depressão, acho que está mais ligada à questão da frustração, né? De não conseguir, de repente, lidar com aquele nervosismo, com aquele constante necessidade de alerta, de cuidado. Então, acho que a depressão está mais ligada à frustração mesmo, à incapacidade, à impotência. Mas a ansiedade muito mais comum. A ansiedade muito mais comum. Realmente, né? É um estágio de alerta o tempo inteiro, que tem que estar com uma criança que é atípica, né? Eu vejo situações, eu tenho uma filha pequena, e eu acho que todo episódio eu falo, né, gente, que eu tenho uma filha pequena. Mas não dá, a gente acaba usando como exemplo. E na escola dela tem crianças atípicas, né? E ó, já aconteceu até acidentes da criança bater na minha filha, arranhar e tudo mais. E aí eu fui até a escola e falei, gente, e aí? Eu preciso de uma posição de vocês. Cadê o mediador? Ah, mamãe, não tá o mediador aqui. Eu falei, bom, eu sou super a favor da inclusão. Tem que estar aqui. Essa criança tem que estar no meio de outras crianças típicas, né? Super concordo, super normal. Porém, precisa de alguém no estágio vigilante o tempo inteiro, porque a forma que ela vai mostrar as emoções dela não são iguais à forma que uma criança típica vai mostrar, né? Então, é um estágio vigilante o tempo todo. E não tem como, dentro da escola, por exemplo, que uma criança dessa fique sem o mediador, né? Mas falando sobre o sofrimento aí dos pais. Daí vem a importância, então, de uma rede de apoio. Eu sempre ouço assim, mães falando, eu tenho rede de apoio. Eu falo, é mesmo? Qual a sua rede de apoio? O pai. Eu falei, o pai não é rede de apoio. O pai, ele faz parte ali daquele ambiente, ele tá ali, ele também tem as responsabilidades dele ali dentro, né? Pai não é rede de apoio, da mesma forma que mãe não é rede de apoio, mas a gente necessita de ter outras pessoas ali. E famílias com crianças atípicas têm uma maior necessidade. Eu acho que não só, me corrija se eu estiver errada, não só pela criança, mas pelos pais, porque os pais precisam desse tempo. Sim, hoje a gente tem também estudo que a mulher e o homem, né, falando agora um recorte de gênero, eles têm diferentes formas de lidar com esse estresse, né? A mulher, por exemplo, ela tem uma satisfação conjugal muito mais elevada quando ela se sente apoiada pelo parceiro. Sim. Através da tua fala, a gente entende que talvez não seja o único motivo, né? A única necessidade.
mas é importante sim, né? Sim. Mesmo que não tenha um desenvolvimento efetivo do filho e da criança, mas tendo o suporte do parceiro, essa mulher se desenvolve mais, né? As suas habilidades ali como mãe. Já o homem, ele tem outros registros, né? Isso de forma geral, claro. Né? O homem, quando ele não vê um avanço efetivo da criança, sobretudo a respeito dos sintomas, normalmente ele tem um distanciamento conjugal, né? E aí entra a rede de apoio não somente para essas pessoas de forma individual, mas como para o casal também. Sim. Né? Para essa dupla, para essa rede de apoio. Muitas vezes a rede de apoio tem que surgir dentro da própria casa, entre o casal mutuamente, né? Exato. Mas, assim, hoje a sociedade está muito carente de escuta, de modo geral. As pessoas ouvem, mas escutam muito pouco. E principalmente em casos assim, né? Em famílias atípicas, né? Então, a rede de apoio, o ideal, né? O mundo ideal seria que essa família, essa mãe, esse pai ou esses cuidadores tivessem um suporte psicológico, né? A gente sabe que hoje não é acessível a todos, mas seria o importante, o ideal. Já é bem difícil quando a criança tem o suporte psicológico, né? Não são todas as crianças, né? O nosso mundo ideal é que todas as crianças atípicas pudessem ter acesso a terapias, porque não é somente a terapia, né? Mas tem a TO, né? Terapeuta... Ih, fugiu a palavra. Terapeuta ocupacional. Ocupacional. Gente, minha paciente vai brigar comigo se ela ver esse episódio. Ela vai falar, poxa, eu sou, e você tá falando assim? Terapeuta ocupacional, né? Outros tipos de terapia que a criança ela precisa ter também, né? Para ter um desenvolvimento maior. Nosso mundo ideal é que a criança tenha acesso a tudo isso, mas não é uma realidade que a gente vê. E agora imagina os pais. Quando a gente fala de aba, por exemplo, a gente está falando de um treino de habilidades para que aquele comportamento saia, né? Sim. Ou para que ele, né, fique mais frequente, seja positivo ou negativo. E quando a gente fala sobre a aba, a gente também está falando do apoio dos pais. Sim. Então, tudo que é realizado em terapia precisa ser estimulado em casa. Sem estímulo de comportamento, com reforço e todo aquele esquema do aba, não é possível. E se a gente fala de pais que não têm apoio, que não têm essa rede, não tem uma rede de escuta, de acolhimento, de validação das emoções, a gente está falando que essa terapia, de repente, não vai ser tão efetiva. Sim. Muito provavelmente. Porque não sei se eles teriam estímulo e motivação para dar continuidade à terapia em casa, né? E eu acho que o mais triste também é quando a gente começa a perceber que quando a família vê, por essa falta de estímulos, né? Vê que a criança não está tendo um progresso, vou tirar da terapia, não está valendo de nada. E aí, o pouquinho ainda que ela estava tendo, ela acaba perdendo, né? Mas, assim, se a criança, já é difícil para a criança ter acesso a todas essas terapias, ter acesso ao ABA, que hoje é padrão ouro no Brasil, né? De tratamento para crianças atípicas, para crianças com autismo. Imagina os pais, para terem acesso à terapia, para ter acesso aí a um tratamento que vai ajudar eles a lidar com aquele momento ali com a criança, né? E é aquilo que a gente falou no início, requer muito. É o tempo todo, né? Não adianta só levar a criança na terapia, tem que continuar em casa. Teve um dia que eu li algo que eu falei assim, gente, eu não trabalho com criança, eu trabalho com adolescentes e com adultos. E eu falei assim, como é que é? Quais são os rivais de cada profissão. Aí do psicólogo infantil é a família. Porque às vezes você está construindo algo dentro do setting terapêutico e aí chega em casa a família destrói tudo. Então, assim, tem que andar junto, tem que saber o que está se passando, como é que eu posso ajudar. Não é só jogar para cima do terapeuta e falar, dá um jeito aí que eu estou pagando para isso, né? É ajudar também. O que mais que eu posso fazer? Eu tenho um exemplo claro que é do meu irmão. Meu irmão, quando ele era pequenininho, seus 3 aninhos, ele não conversava com a gente dentro de casa. Como é que foi na escola? Legal. Acabou. Não falava mais nada. Pouca não interação, falava, né? Não falava o que sentia, o que pensava, o que queria, se não queria, se estava insatisfeito, não falava nada. Minha mãe, então, levou ele até a psicóloga e tudo mais. E a psicóloga falou, ele tem um nível de vergonha exacerbado. A vergonha dele é tanta que ele não fala nem com as pessoas de casa.
né? Mas a gente vai trabalhar e ele vai ter que começar a expor o que ele sente, o que ele pensa, o que ele quer, o que ele não quer, porque ele não escolhia nada, nem o que ele queria comer. Se ele não quisesse batata frita, ele não falava, ele comia porque estava ali e ele não conseguia falar que ele não queria. E aí eu lembro até hoje de um dia que a gente teve que ir no shopping. E aí chegou no shopping. Esse menino tocou o terror no shopping. E eu assim pra minha mãe, ó, mãe... Aí ela falou assim, a terapeuta falou que tem que deixar ele fazer o que ele quer. E aí é sério isso? Eu sou 15 anos mais velha que ele, então eu já tava bem mais velha. Aí, é sério isso, mãe? Ela, a gente tem que colaborar, porque senão não adianta. Deixa ele. Mãe, tá todo mundo olhando. Ela, deixa, ele está mostrando o que ele quer, o que ele não quer. E ele pegava as roupas assim, ó, essa é muito feia. Aí Deus, que vergonha. Sem filtro. Então, sem filtro, mas fazia parte do processo dele. E a gente tinha que respeitar aquilo, né? Aí eu fico pensando, e se fosse um pai, uma mãe que não estivesse ali junto com o que estava sendo trabalhado na terapia? Já ia punir ele naquele momento ali, que ele estava no shopping aprontando e correndo e falando o que não gostava, o que era feio, o que não era feio. E ali acabou todo o trabalho que foi feito dentro do setting terapêutico. Exatamente. Então tem que andar junto, né? Os pais, o que acontece fora de dentro da sala de terapia e o que acontece lá dentro tem que estar em comum acordo, né? Mas eu entendo que isso é estressante. Naquele momento não foi para minha mãe, foi para mim. E olha que não é uma criança atípica, né? Mas impacta, né? Acaba que impacta. Acredito também que pelo impacto do próprio diagnóstico, muitas necessidades individuais acabam sendo negligenciadas. E isso, no coletivo da família, impacta também a saúde mental da criança e o progresso e o engajamento na terapia. Entende? Então, acredito que se houvesse a possibilidade de nos concentrarmos mais nas nossas necessidades individuais, né? Inclusive, tem uma teoria chamada coping diádico. Ela protagoniza lá o meu projeto de pesquisa, né? Coping diádico é como o casal se relaciona, né? Como nós enfrentamos o estresse juntos, mutuamente. Só que antes da gente pensar no coping diádico, a gente pensa no coping individual. Então, como você enfrenta essa situação estressora? Sim. Né? E que habilidades você precisa adquirir para enfrentar? E aí, quando você estiver bem resolvido com o seu coping individual, aí a gente passa para o coping diádico, né? Uma maneira de enfrentar o estresse em dupla, né? Então, escutando mais as necessidades do outro, mas para isso a gente precisa olhar para as nossas necessidades individuais também. Sim. E você atendendo os pais, o que eles se queixam mais que muda dentro da dinâmica familiar, dentro de casa, após o diagnóstico da criança? A rotina, né? Desestrutura tudo de modo geral, porque a criança com espectro autista, ela tem uma rotina fixa e que qualquer coisa que sair daquela rotina idealizada se torna um problema, uma desregulação emocional. Então, toda casa precisa se adequar em primeiro momento até que eles entendam habilidades para lidar com isso, de acordo com as necessidades da criança, de acordo com a rotina que ela idealizou. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que nesse tempo chuvoso que faz aqui hoje, eles desregulam. Né? Não vão para a escola. Só por causa da chuva? Não se alimentam, sim. Porque a chuva é uma mudança de rotina, uma mudança climática. Né? Então, assim, para a gente perceber, né? São pequenas coisas que alteram ali a rotina. Então, eu sempre falo para os pais, né? Uma maneira de organizar isso, organizar melhor a rotina, né? Voltar ao eixo, ou pelo menos tentar, é previsibilidade, né? Tanto para a família quanto para o paciente, tanto para o filho, né? A criança autista, ela se sente mais confortável quando ela tem uma certa previsibilidade mesmo, uma necessidade de controle, né? Uma possibilidade de controle. Saber o que vai acontecer e falso como que ela controle, pode controlar aquilo. Porque a gente não controla, né? Sim. Mas ampliar possibilidades na cabeça dela, né? Então, eu sempre falo, qualquer coisa que mude a rotina, se for mudar a cor da parede da sala, prepara avisa antes. previamente, mostra as cores, possibilita que conheça, né? É uma das maneiras, né? Uma das maneiras de enfrentar essa mudança de rotina e essa mudança de hábitos dentro da casa. Né? Antigamente não se falava muito em autismo, né? Não. Hoje que está um tema
muito falado, muito mais estudado, e acaba que a quantidade de diagnósticos também cresceu muito, não só em crianças, mas também em adultos. E a gente também vê que o autismo ele pode ser genético também, né? Já aconteceu, criança diagnosticada, e aí chegam os pais para você e o pai ou a mãe também tem um diagnóstico e desconheciam. Já teve algum caso assim, que aí é um baque duplo, né? Tanto da criança quanto do pai. O autismo é predominantemente genético. Hoje existem várias outras possibilidades, né? Acho que até pelo nosso estilo de vida. Sim. A nossa vivência aqui produz muitas coisas, né? E óbvio que isso influencia nas gerações futuras. Mas predominantemente genético e o gene normalmente é masculino. Não significa que é do pai, né? É Sim. qualquer gene masculino ali predominante. Existe sim essa identificação, inclusive já aconteceram assim alguns episódios em que na própria entrevista de anamnese, a anamnese se tornou do pai, não do filho. Ai, meu Deus. E eu tive que despertar eu tive que despertar esse olhar. Olha, eu entendo que a sua ficha está caindo nesse momento, que talvez você possa se identificar com muitas perguntas que eu estou fazendo aqui, mas dessa vez é para o seu filho. Então, acontece muito sim, né? Hoje, como isso está sendo mais discutido, mais falado, os pais estão se identificando mais. Sim. E entra naquilo que conversamos antes, como a prioridade é o filho, ainda que os pais ou o pai sinta identificação por alguns sintomas, né, ali presentes, ele vai sempre priorizar o filho, né? E aquele diagnóstico ali, possivelmente tardio, vai ficar para um outro momento, né? Então, acontece muito, sim. Vai ficar para um outro momento ou talvez não vai ser feito. Não vai ser feito. Não vai ser feito, justamente porque a demanda do filho está falando muito mais alto do que seria uma demanda para ele. Sim. Né? Complicado. Imagina só, você vai, leva seu filho para fazer tudo mais, anamnese e tudo mais, e você começa a se identificar com tudo que está acontecendo ali. Você fala, e aí? É ele ou sou eu? Muito difícil. Muito difícil. Mas, falando de casamentos, eu atendendo os pais, né? Hoje aqui o foco é mais os pais das crianças atípicas do que as crianças atípicas em si, né? Atendendo eles, queixas sobre problemas conjugais, problemas ali dentro do casamento, problemas dentro de casa. Não sei se tem algum estudo que fala sobre isso, né? Mas sobre, talvez, taxas de divórcio, ou de brigas, ou de desentendimentos depois do diagnóstico de uma criança com autismo. Justamente por esse ambiente ser estressante. Vem muito essa queixa de problemas dentro do matrimônio por conta, quer dizer, após o diagnóstico? A maioria dos meus pacientes não tem a presença do pai, justamente devido ao diagnóstico, né? Então já teve o divórcio? Já houve a maioria dos casos, sim. Isso é muito preocupante. Existem muitas mães solo. Justamente, talvez faça sentido, se conecte com a informação que eu trouxe no início, a respeito da necessidade do homem, né? Sim. Nessa pesquisa, pelo menos, né? Acredito que essa pesquisa vai ser adaptada para o Brasil, ela não é daqui, mas acho que pode dar algo bem similar, né? O homem, ele normalmente se satisfaz mais, tem mais satisfação conjugal quando ele vê um avanço no filho. E como o espectro autista é muito complexo, a gente não tem avanços visíveis, ele vai se desconectando daquele vínculo familiar, né? Então, é muito comum, não após o nascimento, mas conforme o desenvolvimento, porque é exatamente nessa fase do espectro autista que a criança começa os sinais e sintomas. Sim. Né? Então, é a partir desse momento que eles abandonam o lar. Na maioria dos relatos é dessa forma, entre os 4 anos, que é um salto de desenvolvimento ali. Mais ou menos nesse período. Aí a gente fala, não quer ter trabalho, né? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Eu sou muito contra as pessoas que romantizam a maternidade. Aí tem gente que fala pra mim, nossa, Laísa, mas você é grossa. Não, gente, a gente gosta de falar a realidade. Ser mãe é muito bom? É muito bom, é uma bênção ser mãe, é uma bênção, né? Mas a gente falar que a maternidade não dá trabalho, isso é uma mentira.
Na maternidade, a gente tem privação de sono, privação de comida, que tem hora que você não consegue comer, né? É um trabalho muito grande. Se eu trabalho fora, quando eu retornar para casa, eu tenho o meu trabalho com a minha filha. É tarefa de casa para fazer, é roupa dela para poder lavar, é a comida para poder ver, é consulta em médico. Dá trabalho, né? Com crianças típicas. Eu tô falando de crianças típicas. Imagine só com crianças atípicas. O trabalho acho que é duplicado, triplicado, se não for até mais, né? Porque é uma tensão constante, seletividade alimentar. Teve um dia que eu vi um julgamento em uma mãe no Instagram que eu falei, gente, tadinha dela. Eu tive até vontade de mandar mensagem para ela, falou assim, quer fazer terapia comigo? Eu te ajudo, eu nem cobro de você. Porque o filho dela, autista, com seletividade alimentar, só comia salmão, Yannis. E caro, né? Então, né? Que seletividade. Mas, e todo mundo criticando ela nos comentários e falando horrores. Ah, mas come isso, por que você só dá isso? Coloca um prato com arroz e feijão na frente, quando ele estiver com fome, quero ver se ele não come. Não, né? Eles não comem. Eles não comem, eles vão desmaiar de fome, mas eles não vão comer. E aquela mãe ali dando o melhor dela ali, sabe? E aí, às vezes, ela testava alguma outra coisinha, daí, outro dia, ela conseguiu mudar, foi pra salame. Aí, chuva de comentários. Embutido, tá dando embutido pra criança. Eu falei, gente, tadinha. Quase que eu falei, filha, não possa mais, não. Fica quietinha, você tá fazendo melhor pro seu filho. Eu entendo isso. Eu entendo isso, mas as pessoas não conseguem entender. Agora, imagina essa cobrança, né, para as mães de crianças atípicas. Imagina agora se ela estiver sozinha, sem acompanhamento, a companhia ali do pai para dividir essas responsabilidades com ela. Sobretudo porque a mulher se sente mais motivada, segundo essa pesquisa, com a validação da figura paterna ali, né? O acompanhamento, dar opinião. Eu atendo uma mãe atípica, solo, e ela sempre questiona, né, que ela tem um breve contato com o pai, mas que ele não dá opinião, né? Ela pergunta, o que você acha fazer isso a respeito do nosso filho? O que você achar melhor. Então, todo o poder de decisão mulher, ainda ela tá com carece disso hoje. As mães atípicas carecem disso hoje. Né? Não só de um parceiro necessariamente do lado, mas ainda que seja separado, mas que tenha uma escuta ativa e uma opinião também. Sim. Né? Uma contribuição naquela educação ali. É algo fundamental, né? Para esses pais atípicos. A gente pode chamá-los também de pais atípicos. Mas como construir essa rede de apoio? Afinal de contas, os pais, eles estão ali nessa rotina da criança o tempo todo. Mas a gente inserir uma outra pessoa dentro dessa rotina, uma pessoa que não vive nessa casa, não convive diariamente, mas a gente inserir essa pessoa ali, nem que seja por um tempo durante o dia, não sei, nessa rotina que está de início caótica até você conseguir realmente fazer uma rotina bonitinha. Como criar essa rede de apoio? Então, o ideal é que todos tivessem a possibilidade de colocar uma outra pessoa ali naquele contexto, né? Mas respondendo assim de uma forma, acho que mais acessível, mais possível para todos, eu indico muito os grupos, né? Grupos entre as mães, entre os pais. A maioria dos meus pacientes, os pais, possuem grupos de comunicação. Hoje a gente tem um impacto significativo quando a gente escuta histórias similares à nossa, né? Sim. A identificação, a validação das nossas emoções parte muito disso, né? Da gente entender que nós não estamos sozinhos, que nenhuma experiência é individual, né? Então, se fosse para orientar uma construção de vínculo, de rede de apoio, seriam os grupos com outras pessoas que passam pelo mesmo, né? Hoje a gente tem um desamparo muito grande. Parece que é uma situação à parte, né? A família atípica e o restante da sociedade. Sim. Ontem eu vivenciei uma experiência não muito agradável. Eu estava na feira e a feira é um lugar com muitos estímulos para uma criança autista, por exemplo, né? Gente gritando, um monte de gente. Muita sobrecarga sensorial. E ele estava desregulando possivelmente por isso, né? A cuidadora estava sozinha, era uma mulher, e ele começou a desregular. E impressionante a reação das pessoas, né? Aquele olhar de julgamento. O olhar de julgamento, o olhar que culpabiliza essa mãe, essa cuidadora, né? Uma incapacidade
de tentar ajudar, porque ele estava tentando sair correndo, e ele pode sair correndo e pode se machucar, né? Sim. Uma das imprevisibilidades do TEA é exatamente a falta do controle inibitório, então não tem noção de perigo muitas vezes, né? E é impressionante como as pessoas, assim, eu acho que a rede de apoio, ela podia surgir da própria sociedade, se informando, né? Sabendo, mas eu não tenho um filho atípico. Tudo bem, mas é importante que você saiba, porque Sim. nós temos muitas pessoas, né, com diagnóstico, até adultos, inclusive. Sim. Então, acho que a rede de apoio, ela tinha que surgir não somente, né, entre as pessoas que a gente pode contar no dia a dia, que seria ótimo, seria muito importante, mas também da própria sociedade, né? Como que seria, assim, significativo a gente estar na rua, a gente estar num espaço público e saber que aquele espaço também pode ser acolhedor, se as pessoas tivessem noção do que aquilo representa. Mundo ideal. Mundo ideal. Porque o mundo real, a gente não vê nem pessoas dentro de escolas prontas para ajudar e para atuar com crianças, né? Eu acho que no mundo ideal, todos os professores deveriam fazer um curso para poder aprender a lidar com crianças com espectro autista, né? Precisam saber como fazer, como lidar, como falar. Teve um dia que eu fui buscar minha filha na escola, estava com uma amiga minha. E aí chegou uma criança que eu não sabia que ela era autista. Ele sentou do meu lado, aí ele segurou a minha mão, e aí ele começou a beijar meu braço. E ele beijava o braço todo. A minha amiga olhou assim, aí eu comecei a rir, eu Tem falei... uns que gostam de contato, outros não. Né? Realmente, é o espectro, né? Isso. Uns gostam, outros não tem como a gente regrar. E aí, quando ele fez isso, é autista. E aí, a minha amiga olhou assim, aí ela... Como assim? Aí eu falei assim, certeza que ele é uma criança atípica. Aí eu fui começando a conversar com ele, aí ele beijava e me respondia. Aí daqui a pouco ele beijava e me respondia, sabe? Então, assim, tem pessoas que não estão preparadas ainda para ver isso, para interagir. Talvez se ele tivesse chegado e puxado o braço dela e começado a beijar, ela teria se assustado na hora, teria puxado o braço, né? E o que causaria nele se ela tivesse feito uma reação dessa? Então, assim... Isso, agora falando de professores e tudo mais, nem dentro de escolas, onde está tendo um número muito grande de crianças atípicas, não está tendo um preparo, quem dirá no restante da sociedade. Exatamente. Né? A gente só vê que sabe lidar com crianças atípicas quem tem alguém na família. E às vezes também nem é saber lidar, né? É falar assim, não, eu tenho um primo que ele... Eu sempre questiono essa mediação, né, que a escola vende hoje em dia, né? Temos mediação. Essa mediação tem conteúdo adaptado? É só um acompanhante, porque né? se for só um acompanhante e o conteúdo for o mesmo do quadro, essa criança não está absorvendo. Não. Se for só uma sala de recurso, mas o conteúdo lá da sala, onde as outras crianças estão, está sendo adaptado, isso é um debate, né? Assim, acho que naturalizar é diferente de se conformar. Sim. Precisamos naturalizar, porque é algo que existe. Nós não temos controle, nós não escolhemos o autismo. Mas precisamos, não podemos nos conformar. Exatamente. Uma criança de 8, eu tenho pacientes de 8, 10 anos que não sabem ler nem escrever, né? É natural, dentro do espectro, que existe um atraso de desenvolvimento. E há crianças que vão ter esse atraso na linguagem, na escrita, em outras habilidades. Mas nós não podemos normalizar, essa criança vai se tornar um adulto, um adolescente, sem ter essa habilidade. Sim. Né? E acho que a escola cumpre um papel primordial nessa situação, né? E, infelizmente, Exato. hoje a gente não tem conteúdo adaptado, nós só temos um acompanhante, que é muito importante, que ajuda muito. Mas que não é só mas isso. Mas o conteúdo mesmo não é adaptado e não existe essa preocupação, tanto na rede pública quanto particular, assim, pelo que eu vejo. A minha irmã, ela é professora em Brasília e teve um dia que eu estava conversando com ela, ela falou assim, não, tá, depois eu resolvi isso que eu tenho 5 provas para fazer. Aí eu falei assim, ué, mas 5? Você só tem 2 turmas, né? Mas ela estava falando de provas de uma escola. Aí eu falei, mas naquela escola você só tem uma turma. E aí ela falou assim, é uma prova que eu faço para todas as turmas e eu tenho 4 crianças atípicas dentro da sala de aula. Então eu faço uma prova para cada criança. Que porque ótimo. Um sabe de um jeito, o outro aprendeu de outro, o outro vai entender da outra parte. Aí eu falo assim, você precisa de ajuda. Aí ela, mas não é toda escola, né, que dá suporte pra gente. Aí sobra tudo pro professor. Aí ela pega e foi fazer 5 provas.
porque ela tem 4 crianças atípicas dentro da sala de aula. Então, uma prova para o restante da turma. E para cada criança atípica, uma prova diferenciada da forma que aquela criança está conseguindo absorver aquela matéria. Então, assim, se todos os lugares fossem desse jeito, todas as crianças iam conseguir absorver tudo que está passando. Provavelmente sim. No seu tempo, né? Existe muito Sim. isso. Cada criança tem seu tempo. Eu discordo. Eu acho que... É claro que a gente precisa respeitar, acolher aquela dificuldade, aquele prejuízo. Mas se a criança não está fazendo na fase esperada do desenvolvimento, Tem é um uma sinal de janela. alerta, exatamente. Dentro daquela janela, ela tem que desenvolver. A gente não estamos aqui para punir a criança que não atingiu o objetivo, mas não podemos nos fechar para isso. Tem que ser Existe um observado. sinal ali, exatamente. Mas hoje muitos pais usam dessa desculpa, né? Não, cada criança tem o seu tempo. Ai, mas não falou ainda. Não, tem o tempo dele. No tempo dele ele vai falar, né? Mas a gente precisa observar. Eu estava até conversando com uma amiga que a gente, como nós somos mães, né, e psicólogas, acaba que é um pouco difícil. E, Anis, eu já achei tanto problema na minha filha, tadinha, a bichinha não tem nada. Andou um pouquinho na ponta do pé. E eu, ai, meu Deus do céu, será que a Zoe é autista? Aí, daqui a pouco melhorou. Aí eu falei, não é não. Aí tudo eu ligo pra minha irmã, né? Porque como ela trabalha com crianças, sendo professora, Luciana, ela não começa não, que a menina é normal. Não começa não começa, né? Mas porque a gente tem um olhar um pouco mais apurado, né? Então, assim, demorou um pouquinho para sentar. Ixi, não, tá fora da normalidade. Mas a gente tem que ter até mesmo aceitação, né? A gente vê que tem muitos pais que, às vezes, demoram a procurar uma ajuda, ou um tratamento, ou uma testagem na criança, justamente porque não querem aceitar que pode ter e usam como desculpa essa questão do tempo. Não, toda criança tem o seu tempo, não é porque o outro andou com 9 meses que meu filho tem que andar com 9 meses, mas a criança dele está com 1 ano e 5 meses e ainda não andou. Não está normal, não está dentro da janela esperada. Exatamente. Né? Eu imagino que você que também trabalha com a avaliação deve ver coisas assim absurdas nessa questão. Eu sou a favor da estimulação precoce, né? Mas para isso a gente tem que ter a hipótese, pelo menos uma hipótese diagnóstica ali, precocemente também. Né? Mas acredito que nós temos esse conhecimento, esse olhar apurado, né? Mais lúcido em relação aos sintomas, mas compreendo e acolho também que existam pais que não façam a menor ideia. Sim. Né, de que existem alguns sinais e sintomas ali compatíveis e que quanto mais cedo, melhor, né? Talvez ainda estejam na esperança de que aquilo não seja nada, uma fase de negação também. Sim. Ah, tá andando na ponta do pé, tem 1 ano já que anda na ponta do pé, mas ela vai abaixar esse pé, né? Ah, eu esperei. Abaixou. Não, mas nem todas as crianças, né, que andam na ponta do pé necessariamente são... Mas é um sinal e sintoma importante, né? Então, exatamente. Mas a gente precisa observar. A gente fala dessas questões do autismo, mas vamos pegar uma pessoa que está começando a sentir algo ruim no corpo dela, uma dor. E às vezes essa pessoa não vai no médico porque, eu não vou não, vai que é alguma coisa ruim. É o mesmo princípio, Exatamente. Né? Não vou buscar saber no meu filho porque vai que é um diagnóstico e que eu não quero ter esse diagnóstico. Mas você não querer, você não anula ele. Exatamente. Né? E muitas vezes você trata aquela dorzinha que você está sentindo, que poderia ser alguma coisa ruim, se você trata no início, acabou. Né? Então, tratando até mesmo, se falando de transtornos e tudo mais, quanto antes a gente tiver um tratamento, mais chances tem dessa criança ter uma vida completamente normal, como de outras crianças, sendo estimulada e tudo mais. E quais estratégias práticas que os pais eles podem adotar para lidar com esse estresse diário que é estar ali com uma criança atípica? Primeira coisa, né, que a gente conversou bastante aqui, rede de apoio. Escuta ativa, validação de emoções. Não vai ser fácil, não vai ser da forma como a gente idealiza. Sim. Não vai ser como está na teoria, né? Que a gente vai extinguir um comportamento aversivo e assim demora tempo, né? Mas acredito que uma rotina bem estabelecida, né? Trabalhar as nossas próprias frustrações, porque a gente tem uma expectativa em cima do nosso filho de que ele atinja determinadas coisas e o espectro ele vai contra isso, né? Não existe um tempo exato, né? Justamente isso que faz o espectro autista, né? Que as conquistas sejam não necessariamente no tempo adequado, né? Então a gente precisa trabalhar essa frustração principalmente,
uma rotina bem colocada ali, exposta ao filho, essa rotina, né? Eu sempre indico um quadro de horários, previsibilidade, como eu já falei, e principalmente cuidar, né, dessa conexão entre o casal, se for possível, se existir esse casal, né, essa relação afetiva, é muito importante também para o desenvolvimento do filho, para uma melhor harmonia dessa casa, né? Uhum. Você falou também sobre grupos, né? Você já tinha falado sobre grupos de mães, de famílias que têm a criança atípica. Até que ponto esse grupo é saudável e quando esse grupo passa a causar um pouquinho de problema? Porque pode ser que haja uma comparação, né? Poxa, o filho da fulana tá fazendo terapia assim como meu filho, faz as mesmas coisas, os mesmos estímulos, e já dá para ver uma melhora muito grande nele, mas o meu filho ainda está estagnado, né? Surgem também essas comparações e como que não faz essas comparações e até que ponto esses grupos não se tornam saudáveis para essas famílias que começam a se comparar. Sobretudo a respeito do nível de suporte, né? Sim. As pessoas têm uma concepção que são níveis fixos, né? São sintomas fixos para cada nível. Então, como assim o meu filho nível 3 não conseguiu e o mesmo paciente da Yanis, nível 3, já está conseguindo fazer determinada habilidade, né? Eu sempre digo, independente de transtorno, existe uma personalidade operante, né? Traços de personalidade, né? Uma criança, uma pessoa em desenvolvimento, ela não é só um espectro autista, né? Por exemplo, uma pessoa que não fala, né? Que o seu irmão, né? Por exemplo, que não olha nos olhos, que não fazia contato, baixa interação. Não necessariamente é autismo, ele pode ter um traço de personalidade, uma timidez, uma coisa ali, uma introversão, né? Então, é muito importante que a gente se atente a considerar esses fatores também. E óbvio que existe essa questão da comparação, né? Por isso entra a importância da orientação familiar, sempre considerando, sempre ressalto, né? Não é só o espectro que a gente tem que comparar aqui, a gente tem que comparar também o vínculo terapêutico, que é importante. Há crianças que estabelecem vínculo muito mais rápido e por isso elas evoluem mais rápido. Tem outras que precisam mais tempo. Demandam mais tempo para construir um vínculo. Então, tudo isso altera no desenvolvimento, mas é claro que existe essa comparação. Acredito que é saudável, porque na maior parte do tempo é saudável, porque existe ali uma rede compatível com a realidade dessas mães, que a experiência não é individual, que é uma rede de acolhimento de informação. Né? Existe muita informação sobre medicamentos, por exemplo, sobre as novas causas do autismo, né? Possíveis causas, mas é prejudicial à medida em que isso vai para um lugar comparativo, né? Adoecedor, né? De autocobrança, de culpa. Então, acho que é necessário filtrar o uso, né? Desses grupos também. Tem que ponderar. Com certeza. Mas eu acho que traz mais benefícios do que... Acredito que sim. Acredito que sim. Sabe por quê? Eu sou mãe. Se você me coloca... Eu sou mãe, tá? Ainda tenho diferencial, eu sou psicóloga, mas não trabalho com criança. Mas se você me coloca com uma mãe atípica e ela vai me contar as coisas que ela passa com a criança atípica dela, eu vou compreender. Vou falar, poxa, realmente é difícil. Mas eu não sei realmente o que ela passa. Vai compreender no mesmo lugar, exatamente. Não, da mesma forma, né? Mas se ela tá ali conversando com uma mãe que também é atípica e ela vai falar assim, eu entendo realmente o que você tá passando, porque o meu filho fez assim, assim, assim. Fez isso ontem. Fez isso ontem, eu tive que lidar com isso. Ou então fez ainda pior. E aí, você fez pior. E como é que foi que você reagiu, né? Não tem como a situação que você passou na feira, né? Como que eu, que não trabalho com criança atípica, que não tenho uma filha atípica, como que eu chego para aquela mãe e falo, não, vamos fazer assim? Conversa com ele assim, segura assim, faz dessa forma. Não, mas talvez se naquele momento estivesse passando uma mãe atípica ali, poderia muito bem dar um suporte para ela, conseguiria ajudar ela, né? Então, acho que esses grupos são muito mais positivos do que negativos, né, para essas famílias. Aconteceu recentemente, mães de pacientes em comum do mesmo grupo, elas compartilharem uma experiência sensorial que eu fiz com um desses pacientes e ela indicou que tal fazer com seu filho, ver se funciona, e funcionou também. Então, assim, é uma troca positiva.
né? Acho que assim como as redes sociais, por exemplo, esses grupos é necessário ponderar o uso. Exatamente. Exato. E como que os profissionais, como que você orienta os pais a melhorarem sozinhos, assim, o bem-estar emocional deles, né? Muitas vezes eles não têm acesso à terapia. Muitas vezes todos os recursos estão voltados para a criança, né? E a gente até não pode julgar isso, porque os pais eles vão querer sempre o melhor para os filhos, vão sempre se colocar em segundo lugar. Mas tem alguma coisa, alguma dica que possa dar assim para os pais, para que eles possam melhorar esse bem-estar emocional deles fora do setting terapêutico? Sim, existem algumas formas hoje, por exemplo, o Mindfulness está muito em alta para cuidadores de TEA, né? Porque nós dificilmente, acho que de modo geral, enquanto sociedade, né? Culturalmente a gente não sente o sabor da comida, a gente não sente o quentinho do banho. Os nossos sentidos, eles estão voltados para a produtividade, né? Então, eu sempre indico, se tiver 5 minutinhos, né? Eu sei que é muito dentro dessa realidade. Sim. Mas se tiver 5 minutinhos enquanto o filho está dormindo, enquanto ele está até mesmo em telas, né? Que a gente sabe que não é tão indicado, mas é um conforto para os pais, muitas vezes. Não né? julgo. Não julgo também, não julgo. julgo. Porque é um conforto, é um momento de silêncio. Sim. Né? Infelizmente, É um hoje as respiro que a telas família estão tem. super estimulantes e faz muito mal. Mas é um conforto pensando na perspectiva dos pais. Então, vai tomar um banho quentinho, sente essa água quente, sabe? Tenta trazer a sua mente o máximo possível. Ela vai fugir, mas o máximo possível para o momento presente, para os seus sentidos. Sente o cheiro, o tato, né? Sim. Eu, por exemplo, quando estou nervosa, quando eu estou passando por alguma situação estressora, eu gosto de trabalhar o tato com as minhas mãos mesmo. Então, eu gosto de segurar, apertar alguma coisa. Eu tenho vários brinquedos, você pode imaginar. Então, eu pego lá o brinquedinho sensorial e eu fico... Né? Então, funciona. Né? O Mindfulness, basicamente, é atenção plena voltada para o momento presente. Eu acho que uma forma efetiva de você fazer isso é você trazer os seus sentidos ali, né? Seu sensorial. Sim. Então, escutar alguma música relaxante, né? Prestar atenção que você está comendo. Isso. Hoje em dia, a gente né, almoçamos e nem sabemos o que almoçamos, né? A gente não consegue nem descrever o sabor da comida. Exatamente. Então, imagina uma situação ainda mais estressora, né? Sim, E por que o impacto emocional dos pais de crianças com TEA ainda é pouco discutido? Será que ainda não tem muitos estudos sobre isso? Ou será que até hoje os olhares ainda estão todos voltados para a criança atípica e ainda não foi voltado para os pais? E eu estou falando dos pais, mas englobando toda a família. Muitas vezes essa criança atípica, ela tem um irmão que é típico, né? E que agora está englobado aí, está dentro dessa realidade atípica agora, né? Às vezes esse irmão deixou de ter a atenção que tinha antes, porque toda a atenção está voltada para essa criança. Ainda são assuntos pouco discutidos? Com certeza. Com certeza, sim. Hoje a gente tem uma curiosidade aguçada para saber o que causa, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa responsabilidade. Como é que vai melhorar? Eu acho até pelo peso também que é atribuído aos pais, como se eles fossem responsáveis 100% por aquele diagnóstico. Talvez seja isso, essa evitação, né? Evitamos discutir sobre isso, evitamos saber como você está, né? Até por um olhar meio punitivo, um olhar te responsabilizando sobre esse diagnóstico. Muitas possibilidades, assim, né? Mas hoje, assim, em evidência, a gente tem mais artigos sobre isso, né? A gente tem o meu estudo, a gente tem outros também. Aqui no Brasil ainda não muito pontuado, mas em outros países isso já é bastante falado, inclusive na melhora do engajamento da criança, né? Então, se a gente trata os pais, se a gente olha para esses pais com mais carinho, com mais cuidado, a gente também está falando de uma terapia mais efetiva para essa criança, né? Um maior engajamento dessa criança nas terapias. Sim. Quando descobriram isso, começaram a olhar mais para os pais, mas antes não. Achavam que era só um trabalho da terapia, né? Quando isso foi colocado em prova, em evidência científica mesmo, que a gente trabalhando principalmente o estresse conjugal, há melhoras, né, nos sintomas e no engajamento da criança, no processo dela, começaram a olhar mais para os pais, né, acredito eu.
Mas a sociedade, de modo geral, ainda tem essa resistência, né? Porque é um olhar culposo, Sim. né? Então, talvez é realmente por isso. Evitam. Uma culpa que eles sentem e é melhor não falar. Se eu sinto melhor culpa, não é melhor falar. não falar. Creio que sim. Creio que sim. Poxa, talvez seria muito melhor e muito mais fácil se fosse obrigatório que toda criança que estivesse em tratamento do TEA, os pais fossem obrigados a fazer terapia também. Era o meu sonho, né? Eu Era o meu imagino, sonho. porque você trabalha tanto com a criança quanto com os pais. Facilitaria tanto a minha vida que, realmente, se a gente tratasse essas demandas, com certeza o filho ia desenvolver muito mais rápido. Exatamente. Não tenho dúvidas disso. E eu acho que não só os pais, né? Mas todo mundo que está envolvido nessa dinâmica, nessa nova dinâmica familiar. A avó está bem envolvida, passa muito tempo dentro de casa, a avó vai fazer terapia também, né? Porque é todo mundo que está ali que vai colaborar para o tratamento dessa criança. Os irmãos muito prejudicados também, né? Eu tenho... Foi semana passada também. Um paciente que a irmãzinha não é atípica, né? Até o momento não houve nenhum sinal. E ela foi acompanhar o irmão que está sendo avaliado por mim. E quando ele começou a desregular, devido a uma proposta, ela se mostrou extremamente, assim, responsável, sabe? Ela estava se sentindo culpada, assumindo quase que um papel ali mais adultizado, né? Então, assim, por que ninguém fala dessa irmã também? Né, que divide esse papel, divide essa atenção e esse lugar, né? Ela também precisa de cuidado. Né? Eu acho que o mais difícil é você ver isso e não poder falar nada, né? É. Ajuda ela também. Dar uma orientação sutil. Sim. Mas porque é algo que impacta a família toda. Não impacta só o pai e a mãe. Se tem irmãos, vai impactar os irmãos. Se tem avós, tios, tias, primos, vai impactar essa família. Esses familiares que estão ali, que tem uma vivência maior, né? Crianças que são típicas, que têm irmãos atípicos, elas podem não ter o autismo também, mas acaba que sendo excluídas dessa forma e tudo mais, daqui a pouco ela pode desenvolver algum outro transtorno, seja uma ansiedade, seja uma depressão, né? E que vai precisar ser tratado depois, né? Se não for negligenciado. Então, o cuidado ele se estende não só para os pais, mas para todo o contexto familiar, com certeza. Exatamente. Poxa, que conversa boa. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Muito obrigada. Passa pra gente sua rede social, onde que podem te encontrar, entrar em contato com você. Meu Instagram é yaniscastelar.pc. E ali pode mandar direct, você responde? Pode mandar, fica à vontade, pode mandar alguma dúvida, alguma sugestão, fica à vontade, vai ser um prazer responder todo mundo. Muito obrigada. Ai, vai ser ótimo. Obrigada, viu, Yanis? E olha, sucesso no seu trabalho, que Deus abençoe a sua carreira. Não é algo fácil, mas é algo que quando a gente vê, né, o resultado, quando a gente vê uma criança aí crescendo, é gratificante. Sim. É gratificante. Sim, eu não trabalho com criança, trabalho com adolescente e com adulto, mas quando a gente vê um progresso, a gente fica assim, poxa, que legal. Que delícia, né? Então, é muito gratificante. E você não deixa de seguir a gente lá no Instagram, no @psicologiapropósito, e lá no YouTube também. Lá no nosso canal você encontra esse programa e mais outros também que a gente já gravou aqui. E olha, também estão sensacionais. Lá no Psicologia e Propósito. Meu Instagram, psi.laissaadrian. Segue lá a gente, que a gente está sempre ali junto com vocês para tirar qualquer dúvida, enfim, sugestões de temas, tudo isso a gente conta também com a sua ajuda. E você que esteve aqui com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até lá!